Bom dia, eu sou o Frederico e eu vou apresentar aqui um pouco sobre estruturas de seleção e de repetição. Quando falamos de estrutura de seleção, nós pensamos no if e no else, que é basicamente, caso uma condição seja atingida, faça isso, caso não, faça outra coisa. Nós podemos verificar por meio desses sinais de maior, menor, igual, e caso a gente queira verificar várias coisas em um if só, a gente pode usar o e o ou. No caso, caso você use o e, as duas condições têm que ser verdadeiras e o ou apenas uma para poder rodar o programa. Aqui tem um caso teste bem simples, que o teste eu criei uma variável teste chamada 5 e vai verificar. Se ele for 5, é igual. Se não, é diferente. Neste caso, como 5 é igual a 5, vai ser igual. Agora, se eu colocar como 6, ele vai falar que é diferente. Aqui eu coloquei um printf para lembrar de usar chaves. Por que exatamente isso? Porque se eu tirar as chaves daqui e tentar rodar agora o programa, ele vai dar erro. Por quê? Porque o else aqui ele não consegue entender que ele está linkado a esse if. Portanto, quando você tem mais de uma coisa aqui, mais de uma coisa para você dentro do seu if, você tem que colocar chave em volta para o else compreender. Pô, ok, o if vai fazer tudo que está aqui dentro e o else vai saber, eu estou me referindo a esse if, então eu só vou fazer isso depois dessa condição aqui. Perfeito. Agora vamos usar um pouquinho do maior, igual e essas coisas. Aqui a gente só vai conferir se o teste é igual, maior que 10. Caso ele seja maior que 10, vai falar ok. Caso não seja, ele vai entrar nesse else que vai ter um outro if dentro dele, que vai verificar se o teste vai ser maior que 5 ou menor que 5. Neste caso, vamos colocar aqui 6. Ele passa aqui, que é menor que 10, então ele entra aqui e verifica, ele é maior que 5 ou não. E aqui se eu colocar 4, menor que 5, sem problemas. Algo bem simples. Agora, se você quer usar vários ifs e else seguidos, você pode usar o switch. Que o switch tem essa estrutura aqui. Você tem o switch e aqui é uma variável que eu chamei de escolha, que daí vai verificar o valor dela a cada case. Daí esse case vai ter os dois pontos, vai ter o código debaixo dele e vai ter um break no final. Por que tem que ter um break no final? Porque se você não colocar, ele pode acabar fechando, ele pode acabar executando tudo aqui na parte de baixo, que provavelmente é algo que você não vai querer. Nesse caso, eu fiz um código simples, que é de uma calculadora, usando o switch. Que ele vai ler um char que o próprio usuário vai digitar, e daí ele vai verificar, ok, ele digitou mais, menos, um vezes ou uma barra. E daí, o caso não tenha digitado nada disso, que vai ser o default, ele vai só fechar, ele não vai fazer nada. Nesse caso, se eu tentar o mais, ele vai somar, o vezes vai fazer isso, e se eu apertar qualquer outra coisa, ele não vai fazer nada. No geral, é bem simples o switch case. Eu vou voltar nesse código aqui porque eu vou usar ele outra hora aqui nessa apresentação. Aqui nós vamos falar um pouquinho agora da estrutura de repetição, que é o do e o while primeiramente. O while ele vai fazer um código, vai fazer alguma coisa enquanto uma certa condição não for batida. Nesse caso aqui, como eu vou rodar aqui, eu coloquei um int i igual a 0. E enquanto i for menor que 5, ele vai printar o valor de i e depois incrementar. Porque se você não incrementar, ele vai acabar rodando infinitamente e, bom, não é isso que você vai querer. Então, como é possível ver, vai de 0, 1, 2, 3, 4, que é basicamente, a partir do momento que ele bate 5, ele para, porque ele não é mais menor que 5. Agora, o do while. O do while funciona de modo muito parecido com o while. A diferença é que ele sempre vai rodar pelo menos uma vez
antes de verificar a condição. Por exemplo, a minha condição é tipo, quando i for zero, eu instanciar logo aqui um i igual a zero, ele vai rodar pelo menos uma vez o código e daí vai verificar, o i é zero, não vou mais rodar. Aqui é o mesmo código da calculadora, só que usando do e while. Porque aqui ele vai ficar rodando infinitamente. Por exemplo, mais vai ser isso, menos vai ser isso, vezes é isso, e barra é isso, e vai ficar rodando. Se eu colocar qualquer variável aleatória aqui, ele não vai ligar. A partir do momento que eu aperto S, que é a minha condição de parada, ele vai sair do programa. Algo bem, bem tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho do for. O for ele tem essa estrutura aqui. Basicamente você vai ter uma variável aqui que normalmente você vai criar, não normalmente, né, mas você vai instanciar e atribuir um valor a essa variável. Aqui no meio desses dois ponto e vírgula vai ter a condição que você vai querer. Tipo, até quando que você vai rodar esse código. E agora nós temos o i++, que é basicamente quando terminar o programa, ele vai incrementar em 1. É simplesmente para evitar também rodar infinitamente um programa, essas coisas. E dentro vai ter seu código. Aqui eu fiz um código para imprimir todos os números divisíveis por 3 entre o 1 e o 300. Nesse caso aqui, nós temos o instanciando como i, e ele vai fazer isso até que i seja igual a 301. Quando i for 301, ele vai parar de rodar esse programa. E vai de 1 em 1. Caso o i, daí tem esse negócio aqui, que ele basicamente verifica o resto. Então, basicamente, se 3 dividido por 3 tiver resto zero, que é o caso, ele vai printar o valor i. Que é mais fácil mostrar tipo, o próprio programa. Aqui, por exemplo, você consegue ver. Ele vai imprimir todos os números tipo, que são divisíveis por 3. No caso, 3, 6, 9, 12, 15. Basicamente a tabuada dele. Existe outro jeito de fazer, que é basicamente o passo do i++. Você pode aumentar, tipo, começar por 0, por exemplo. E ir somando de 3 em 3 em 3 em 3. Porque daí você não vai precisar fazer essa verificação. Você vai precisar apenas imprimir isso. Bom, mas no geral, esse é o básico assim, de repetição e de seleção. Espero que tenha gostado.